Queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, desejando a todos um bom final de semana. Neste dia 15 de novembro, nós estamos comemorando 120 anos da chegada dos missionários aqui na cidade de Garanhuns e o início das atividades do Colégio Presbiteriano 15 de novembro. Para nossa reflexão, dentro desse contexto, chama sua atenção para o Salmo 126. O Salmo diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Repito o versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você pode imaginar como era a região de Garanhuns nos idos de 1895. Ali chegavam os missionários e um novo capítulo de educação começa a ser contado a partir da chegada dos missionários protestantes no meado do século XIX. Eles tinham como objetivo principal evangelizar, educar e curar a alma. Na verdade, eles tinham esse tripé na formação do ser humano. E olhar para o passado e chegar aos nossos dias, o Salmo nos fala bastante. O versículo 3 é evidência para nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Nós somos uma escola confessional e o colégio tem se envolvido com a preocupação não apenas na formação intelectual dos nossos jovens, mas também numa formação espiritual. Vivemos sim um momento que impôs necessidade de lidar com processos que envolvem ensino e aprendizagem de uma maneira diferente. As nossas portas ainda estão fechadas. Nosso número de alunos participando conosco é muito pequeno, mas mesmo assim, diante de todos os desafios enfrentados em 2020, a gente tem apenas relembrar as palavras do salmista: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Nós agradecemos a Deus, porque no passado distante, era o ano de 1895, uma pequena semente, podemos assim dizer, a semelhança daquela história que Jesus contou, que uma pequena semente, quando ela cai numa terra fértil, ela se transforma em uma árvore onde os pássaros vêm fazer os seus ninhos. Aconteceu com o Colégio 15. Não era o Colégio 15, era a Escola Evangélica Paroquial de Garanhuns, funcionando a princípio na casa dos próprios missionários. Os missionários, eles eram diretores, pastor, professores, eram tudo naquela escola. O objetivo deles era ensinar a jovens que pudessem aprender a ler e, aprendendo a ler, pudessem ler as Escrituras. Esse era o objetivo. E aí começa, na verdade, uma educação no modelo protestante, proporcionando mudanças significativas na sociedade brasileira e nessa terra de Garanhuns. Aqui, a pequena semente germinou, transformou-se no que é hoje, uma escola mais do que centenária, mas uma escola que tem abençoado centenas de jovens. Quantos já passaram por aqui? Centenas. Quantos já foram transformados? E aí podemos voltar à semelhança do texto que acabamos de ler. Podemos voltar e dizer o seguinte: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, porque o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem operado. E essa é a nossa palavra nesse dia, em que nós comemoramos os 120 anos do Colégio 15. A nossa palavra é de gratidão a Deus
por tudo que Ele tem feito. Que o Senhor continue a derramar a sua bênção sobre essa instituição. Que possamos caminhar rumo aos 150 anos. Possamos estar fazendo essa história. Nós estamos construindo uma história com a graça de Deus e a ajuda do Senhor, cheio de alegria, porque com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que estamos alegres. Nessa data tão importante para a nossa escola, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O que a gente poderia trazer à memória desses 120 anos? O que nós poderíamos lembrar de tudo que o Senhor fez nessa trajetória tão importante do Colégio 15? Tomando emprestado as palavras do profeta Jeremias, lá no capítulo 3, do versículo 21, quando ele faz uma pergunta, o que eu quero trazer à memória? Nós poderíamos trazer 4 coisas à nossa memória. Primeiro, nós queremos trazer à nossa memória que a misericórdia do Senhor tem se manifestado todos os dias aqui nesta escola. Todos os dias. O nosso ex-capelão, pastor Hinaldo, sempre dizia no final de cada dia, quando estava aqui comigo, ele sempre gostava de dizer assim: Deus realizou mais um milagre. Mas o grande milagre é quando Deus manifesta a sua misericórdia ao amanhecer do dia. A cada manhã, o Senhor manifesta a sua bondade. O Senhor manifesta a sua misericórdia. Segunda coisa que nós podemos trazer à nossa memória, é que nesses 120 anos, Deus tem demonstrado a sua fidelidade. Lutas, dificuldades, as mais diversas, não somente o ano de 2020, há outras dificuldades no passado. 2020 pode ser o nosso ano, o ano da nossa luta, mas mesmo assim, Deus tem se demonstrado fiel. Deus é fiel e a fidelidade do Senhor se manifesta todos os dias. Uma outra coisa que podemos trazer à nossa memória com base na visão do profeta Jeremias: o Senhor é a nossa herança. O Senhor, de fato, é a única coisa que nos interessa, é saber que o Senhor existe e que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle e as coisas não passam desapercebidas do seu olhar. E, finalmente, trazer à nossa memória: Deus é Salvador. Fora de Cristo não há salvação. A Bíblia diz que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, este homem. Então, quero nesse dia, nessa semana que nós estamos comemorando o aniversário do colégio, queremos dizer como salmista, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Quero convidar você a estar orando aqui pela nossa escola, agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas e agradecendo a Deus porque neste dia 15, mais um ano de história se completa nessa instituição. Que Deus assim nos abençoe. Amém.